Bom, nós estamos hoje abrindo o nosso projeto, um programa que está dentro do nosso CalCP Solidário, sobre a saúde mental, sobre projeto de prevenção às drogas, né? Despertando a consciência para o problema do uso de drogas. O que isso tem a ver com a saúde mental? Tudo. E o professor Dr. José Carlos Baldelin Santiago Júnior vai nos explicar melhor, vai bater um papo com a gente sobre essa problemática, que é um problema não só individual, mas é um problema social. É um problema social, pessoal. É um problema que atinge a sua casa, a minha casa, a nossa sociedade, o nosso bairro, o nosso país, por conta dos desdobramentos, não só aquele que usa, mas aquele que facilita esse uso. Mas hoje nós vamos falar dos problemas psicológicos, psiquiátricos, que esse uso discriminado, consciente ou inconsciente, causa na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama. Então, a intenção hoje, e dentro do projeto que a gente está lançando hoje, é despertar a consciência. Temos que ter consciência e nos comprometer com o bem comum, para que nós possamos viver uma sociedade mais justa, mais fraterna, em paz, verdadeiramente em paz. Porque se eu quero paz, eu preciso gerar paz para quem está perto de mim, para minha comunidade, para minha cidade, para o meu país. Então, uma andorinha faz sim verão, porque vai chamar as outras para fazer parte desse grupo. Então, despertando a consciência é a nossa temática. E agradecendo já a grande participação do professor doutor José Carlos, que veio aqui fazer, contribuir como cidadão, como pessoa de bem, como médico, né? Eticamente, que fez o juramento lá no dia da formatura, de ajudar, de contribuir, de favorecer, fomentar a saúde de todos os níveis, está aqui para fazer esse ato de amor, essa partilha de alma com a gente, dentro do conhecimento dele, para que nós também possamos ser mais um para modificar essa triste realidade que é o uso indiscriminado de drogas. E vamos falar então de prevenção. Muito obrigada pela sua presença, professor doutor José, e a palavra é sua. Muito bom dia. Estão animados? Espero que vocês gostem, vai ser bem interativo. A ideia aqui é que seja uma conversa, tá? Vocês podem, no decorrer da apresentação, levantando a mão, tá? Porque, de certa forma, no final, especificamente nessa palestra aqui, a gente deve acabar um pouquinho mais para as 10 e pouquinho, eu vou ter que sair para um outro lugar que eu trabalho, então vocês podem parar, eu vou tirando dúvidas, certo? Então, novamente, eu parabenizo a OCP pelo projeto, porque, gente, nós estamos vivendo uma pandemia, vocês sabem, todo mundo sabe, Covid-19, porém, álcool e drogas é uma pandemia também, é uma pandemia, só que uma pandemia que não é tão falada, onde esse tema destrói diariamente centenas, milhares de vidas. Então, eu quero mostrar para vocês hoje a realidade, porque a verdade cura. Então, que vocês prestem bastante atenção. Olha que os mais novos participaram muito, foi muito legal e com perguntas muito boas. Porque a partir de hoje vocês vão ser redentores de um conhecimento, vocês vão mudar a vida de outra pessoa. Isso é realidade. Ou do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, do seu amigo, que pode estar passando por alguma coisa que eu vou passar aqui hoje. Bom, sou médico então, José Carlos Baldelin Santiago Júnior, atuo em psiquiatria na cidade de Petrópolis,
Sou formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, pós-graduação em Psiquiatria no Sembrap, Rio de Janeiro. Sou médico do CAPS, no Belém dos Santos, em Itaipava, onde atendemos de adolescentes até questão de geriatria, atendemos também álcool e drogas. Trabalhei como emergencista, aqui mesmo no Nelson Serp, na emergência psiquiátrica. Já fui médico do ambulatório, do plantão e fiz assistência dos pacientes da Clínica Pousada das Bromélias. Hoje eu sou médico parecerista do Hospital Santa Teresa. Sou médico assistente da Clínica Revitalis em Araras, que é uma clínica que trata também questão tanto para psiquiatria propriamente dita, né? Depressão, ansiedade, pânico, outros contextos, e também dependência química. Sou médico assistente da Oficina de Jesus Padrequinha, tá? Que é uma questão mais filantrópica, digamos, que auxilia pessoas que estão em condição de rua ou que têm uma condição financeira menos favorecida nesse contexto de álcool e drogas. Eu sou professor do internato de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Bom, vamos começar aqui. Ninguém gosta de gráfico, eu sei. Quando cai gráfico em prova é complexo. Mas esse daqui está bem fácil. LENAD, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Isso aqui é um estudo muito importante no Brasil. Aconteceu em 2012, aconteceu também em 2015, foi lançado pela Fiocruz em 2019. Então, é um estudo que nós utilizamos como base para as informações sobre álcool e drogas no Brasil. Esse levantamento é a prevalência de dependência por droga, não falando do álcool e tabaco, cigarro, nos últimos 12 meses na população, levando em consideração a faixa etária de 12 anos até 65 anos de idade. Nós vemos que a droga mais usada no Brasil é a maconha. E especificamente dessa droga, eu vou falar de uma forma mais expressiva, porque infelizmente é uma droga que é utilizada, é falada nas redes sociais, em TV, de uma forma romantizada, certo? Natural, tranquilo, só que do cunho mental, psíquico e social é a pior que existe, porque silenciosamente ela entra na tua vida e te destrói, ao ponto que você nunca mais vai ser o mesmo, e ela abre porta para outros piores. Possivelmente, pela faixa etária agora da palestra, tem gente que usa maconha aqui. Então, que seja uma possibilidade de você rever o que você está fazendo, porque mais à frente vocês vão ver o que eu estou falando. Segundo, tranquilizantes benzodiazepínicos. O que seria isso? São as tarjas pretas. Vocês devem conhecer inúmeras pessoas que usam esses remédios. Rivotril, Prazolam, Bromazepam, Diazepam, quando prescritos de forma que não é pelo médico, né? Que é muito fácil conseguir esses remédios sem receita, infelizmente, né? Tem um conhecido, tem um amigo numa farmácia e vai lá, libere para mim e tal. Essas drogas, esses fármacos usados de forma contínua, sem uma atenção médica, gera dependência. Da mesma forma que o álcool, ele age no mesmo lugar do cérebro que o álcool, tá? E a gente vai ver a classificação depois. Então, qualquer medicamento tem que ser usado por prescrição médica. Terceiro, cocaína. Uma droga que vai aumentando cada vez mais na faixa etária de vocês, sendo responsável por morte súbita. Ela altera o contexto cardiovascular, podendo gerar infartos, certo? Mais à frente eu vou explicar o que cada droga faz. Depois vem opiáceo, morfina, tramal, certo? Então essas aqui são... E o crack? O crack é um metabólito ruim da cocaína, com altíssimo poder de dependência. Esse é o panorama do Brasil. Prevalência de consumo de bebida alcoólica na vida, nos últimos 12 meses, nos últimos 30 dias, em binge. Na vida,
Uma prevalência de 80, 66,4. Ou seja, isso mostra que o álcool ele faz parte da cultura do brasileiro. Certo? Num churrasco, numa festa, numa social, vocês vão sair, etc. Vocês vão se confraternizar. É o que eu falo. É a dose. Qual é o propósito? Certo? Qual é o propósito que você está bebendo? Então, é algo cultural. Nos últimos 12 meses, 43 já cai, né, da vida para os últimos 12 meses. Últimos 30 dias, ou seja, já é uma pessoa que, de certa forma, já bebe com maior regularidade. E em binge. Alguém sabe o que é binge? Não. Binge, vocês conhecem com certeza. É uma pessoa que vai bebendo desordenadamente, não consegue parar até cair. Ela não tem controle do impulso. Vocês acham que qual vai ser o futuro dessa pessoa aqui? Qual é o futuro dessa pessoa? Tem maior probabilidade de acontecer alguma coisa ruim com ela, né? Esse é o binge. Ou seja, ela tem uma desfunção dos impulsos. Isso corrobora com certeza com o aumento das chances de ter dependência química, certo? Bom, número de pessoas de 12 a 65 anos que consumiram múltiplas substâncias nos últimos 12 meses. Álcool e tabaco é alto. A gente até vê uma associação, tá? Uma substância pode levar a outra. Quem bebe pode fumar, quem fuma pode beber. Isso até é uma questão que a gente vê muito no consultório. Fica perto de uma pessoa que está fumando, ele já tem um desejo também de beber, tá? Os mecanismos, de certa forma, compensatórios ali da via do prazer. E é um número bem elevado, né? 22.017.839. Álcool e pelo menos uma droga ilícita. O que é droga lícita e ilícita? Droga lícita é o quê? É proibido ou não é? Lícita. Tudo que é lícito, eu posso, né? Posso usar. E ilícito? Ilícito não posso. Então, ilícito aqui seria daquela tabela que a gente viu no início. Então, o álcool mais uma droga ilícita. Ou seja, a gente observa que do álcool eu posso partir para uma outra substância. Ele é porta de entrada para uma outra substância. E o álcool com a medicação não prescrita. Aqui a gente vai entrar até mesmo as tarjas pretas, benzodiazepínicos, que é até um perigo, porque eles agem no mesmo lugar no cérebro. Então, se eu misturar os dois, eu posso ter uma depressão respiratória, um aumento muito considerável da concentração. Eu posso parar de respirar. Por isso é tarja preta também, por esse risco. Bom, falando um pouquinho para vocês sobre os tipos de drogas, tá? Aqui, vocês sabem o que é essa aqui, né? Isso aqui é a maconha, aqui é a cocaína, tá? Aqui eu representei aqui o Rivotril, o clonazepam, comprimido. Estimulantes do sistema nervoso central. Anfetaminas. Vocês sabem uma anfetamina? Sabem me dizer? Conhece a Ritalina? Venvance. Alguém toma isso aqui? Alguém tem TDAH aqui? Aí, viu? Isso aí. O que é um estimulante? Ela estimula. Ela estimula o cérebro, ou seja, ela te dá o que? Vigor, concentração, energia, garra. Eu me sinto maioral. Quando você usa lá o Ritalina, não abre um leque na tua vida? Consegue focar, concentrar, dar energia, vontade. Se não, tem que ajustar a base. Então, a anfetamina, ela é parecida com a cocaína, tá? Onde a cocaína faz tudo isso, porém com muito mais potência, ao ponto que ela desbalança de forma grave a química do meu cérebro. Qual o problema da cocaína? Toda droga tem problema, mas por que a cocaína é tão grave? Uma, que ela gera então essa alteração a nível circulatório, tá? Em pessoas jovens ela pode dar infarto. 2, as pessoas ficam mais agressivas, mais violentas, elas podem cometer até crimes.
3, ela aumenta a chance também de desencadear uma palavra chamada psicose, tá? Ela está relacionada. Então, psicose, nós definimos em 2 palavras: delírio e alucinação. Alucinação é quando eu interpreto uma informação que não existe. Eu escuto vozes, escuto pessoas falando meu nome, escuto coisas me ameaçando. Isso não é real. E o delírio é uma crença inabalável e irrefutável de um fato que não existe. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que minha mãe quer me matar. Eu tenho certeza absoluta que minha mãe envenenou minha comida. Eu tenho certeza absoluta que eu sou Jesus Cristo e vim falar da palavra. É um delírio, é uma alteração do pensamento. As drogas fazem isso. Qual é o problema? Tem gente que entra numa psicose e não sai dela. Aí fica esquizofrênico, fica bipolar. Ou seja, um dos malefícios. E quando essa cocaína ela sai do corpo, ela é o quê? Um estimulante, certo? Imagina, uma comparação. Quando a gente era criança, né, quando a gente comia açúcar, chocolate, a gente ficava mais eufórico, não ficava? Dá energia. Sei lá, aumenta um pouco a energia, etc. Quem usa cocaína é 100 vezes mais isso. É uma euforia absurda. Então você tem um vigor muito grande. Seu cérebro está acostumado com isso? Óbvio que não é fisiológico. Então o problema é quando isso sai do seu corpo. Gera um quadro depressivo gravíssimo. Onde é responsável de forma aguda por suicídio. E está aumentando na faixa etária de vocês. Tentativa de suicídio pós-uso de cocaína. É uma informação muito relevante. Cafeína também é um estimulante, certo? Aumenta a concentração, né? Depressores do sistema nervoso central. Álcool, quando a gente bebe, a gente não fica com a fala arrastada, não fica mais relax, mais calmo, certo? Então, ela age nesse contexto. Barbitúricos é uma classe de medicação, os benzodiazepínicos, que são a tarja preta, opiáceos também fazem isso. Perturbadores do sistema nervoso central. O que é perturbar? Confusão, você não ter certeza das coisas, certo? Ver coisas que talvez não condizem com a verdade. Como já disse para vocês, a maconha também tem esse poder. Depois vocês vão ler informações pertinentes à maconha, que ela também é grande responsável por iniciar quadro psicótico, tá? Alucinógenos, né? A gente fala também aqui de êxtase, LSD, que são muito potentes. Tem gente que utiliza isso e não volta também, de tão potente que é. E isso acontece muito em raves, né, em festas, e até com pessoas que drogam outras. Isso também é muito perigoso, tá? Bom, já viram a Cracolândia? Olha lá, hotel 5 estrelas, ó. Cama de luxo aqui, ó, café da manhã servido na cama, né? Banheiros aqui, ó. Banheiro público aqui, né? Tudo de melhor qualidade. Gente, isso aqui é no Brasil, tá? Pessoas que ficam dias sem tomar banho, dias sem comer, dias sem dormir. Pessoas que com um nível grave de dependência química assaltam, matam para conseguir dinheiro e voltar para o vício. Então, milhares de pessoas em um ambiente com a drogadição sem fim, com prostituição. Isso é a realidade do Brasil. Então, como que eu poderia classificar, como poderia diagnosticar uma dependência química? 2 ou mais dos sintomas aqui que eu vou falar. Num período de 12 meses, tá? Você vai tendo, então, uma evolução desses sintomas. A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um período mais longe do que é o pretendido. Mais longo, né? Ou seja, eu vou numa festa com a meta de tomar 2 latas. Tomo 3,
4, 5, 6. Eu não cumpri o que eu queria. Certo? Então eu fui além do que eu pretendia. Existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso. Então aquela pessoa que ela tenta reduzir o uso, ela faz um esforço para conseguir. Porque talvez ela está começando a ter uma consciência de que aquilo pode gerar um malefício, ou ela viu alguém, algum amigo, algum familiar, que está passando por um período crítico com o uso de álcool ou drogas. Porém, ela tem dificuldade. Ela começa a ver que ela está se envolvendo muito nisso. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para obtenção, na utilização da substância ou na recuperação de seus efeitos. A pessoa que quer arrumar muito mais trabalho para ter mais dinheiro para comprar, depois ela gasta um tempão usando, ela perde grande parte do dia dela, que poderia ter sido feito inúmeras coisas boas, produtivas, atividade física, estudar, sair com seus amigos, ter momentos familiares, e ele fica na droga. Ou depois de ter ficado, tá na onda, tá mal, tá ruimzão lá, perde horas para se recuperar. Ou seja, olha a disfunção que está dando na minha vida. Fissura, do nada um desejo forte de usar a droga, usar a substância. Está realizando as suas atividades no dia a dia, do nada vem aquela vontade surreal. Você vai e usa. Uso recorrente da substância, resultando no fracasso em desempenhar papéis importantes no trabalho, na escola ou em casa. Olha, gente, já é a função social da droga na tua vida. Ela vai começar a acabar com o teu casamento, ela vai acabar com o relacionamento com seus filhos, com seus familiares. Você vai começar a brigar com a tua mãe, com o teu pai. Um relacionamento tão bom que foi criado com o tempo, a educação tão boa, vai ser destruído. Por quê? A droga está mexendo no seu cérebro. Você só está sendo o quê? Manipulado pela droga. Talvez um trabalho que você demorou tanto para conseguir, um sonho, vai começar a cair seu desempenho, vai começar a ser chamada a atenção. Na escola, desempenho acadêmico vai começar a ficar de recuperação, vai ter faltas para se recuperar do uso da droga, ou seja, uma destruição social que a droga faz. Uso contínuo da substância, apesar de problemas sociais, acabei de falar. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreativas são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância. Aqui entra um ponto interessante. Quais são os prazeres da vida? Viver. Coisas boas da vida. Vai falar. Dinheiro, mulheres, família, viagem, comer, Flamengo, esporte, amigos, certo? Correto? Beleza. Cada coisa que a gente falou aqui vale um ponto. Faz de conta que falamos 10 coisas, 10 pontos. De um lado, os prazeres da vida. De outro lado, 10 pontos, né? A droga, 1000. O que o cérebro vai querer? É óbvio. É óbvio. O cérebro quer droga. 1000 de prazer versus 10. Faz algum sentido? Óbvio que não. Por isso que a dependência química não tem cura. Porque ela destrói o seu cérebro. A via do prazer do cérebro é destruída. Quando você coloca um caminho aqui, um rio, um caminho sem obstáculos e um caminho lotado de pedra, árvore, qual caminho que a água vai passar? É óbvio que é o reto. Onde tem mais benefício, onde é mais fácil, onde é melhor, onde dá mais prazer. Por isso, gente, que essa foto aqui é tão interessante. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela tinha um lar, ela tinha uma família, ela tinha um trabalho, ela tinha filhos, ela tinha um emprego bem sucedido, e ela abandonou tudo para morar na Cracolândia, numa casa feita de papelão, e ela está dormindo sentado. Qual é a diferença de uma pessoa de 12 anos, que eu trato no meu consultório, tá? 12, 13, 14 anos, que usa droga, e um mendigo?
teve opção. Teve família, teve trabalho. Teve. Sabe qual é a diferença? É o tempo. Todo mundo vai virar mendigo. É a destruição da droga na tua vida. Eu acabei de falar. Quais são os prazeres da vida? Exato. O que a droga faz? Ela apaga todos os prazeres da sua vida. Nada disso faz sentido mais. Você abandona todas as atividades sociais, profissionais, porque não te dão mais prazer. A sua filha de 3 anos não tem mais sentido para você. A sua esposa não tem. O seu trabalho que você estudou e demorou anos para conquistar não tem mais sentido. Viajar com a sua família não tem mais sentido. Cuidar da sua saúde não tem mais sentido. Porque a única coisa que te dá prazer é a droga. Então você vai aceitar ir para a rua, passar frio, fome, piores condições de vida para ficar se drogando 24 horas. É isso que a droga faz. Eu trato ele geralmente lá na oficina de Jesus de Padre. É a reta final. É isso aqui. Uso recorrente da substância em situações de perigo, né? Ou seja, dirige um carro gigante de obra, o cara está drogado, pode matar todo mundo, certo? Enfim, o cara é cozinheiro lá, industrial, pode explodir tudo. Ou seja, mesmo sabendo do risco, ele não consegue ficar sem usar. Apesar da consciência que eu tenho e dos problemas físicos e psíquicos persistentes, eu não consigo. Olha o nível que essa pessoa está indo. Eu já sei do malefício. Eu já sei que eu estou doente, eu não consigo. Precisa de ajuda. Ou seja, você fica escravo da substância. Tolerância. O que é isso? Começa usando uma latinha de cerveja. Fico na onda. Depois não dá mais. 2, não dá mais. 3, não dá mais onda. 4, não dá mais onda. 5, não dá mais onda. Até o ponto que semana passada eu atendi um cara que toma 1,5 litro de cachaça por dia. Já tratei uma pessoa que toma etanol de posto. Porque ele não tem onda. Ou seja, olha o que o álcool está fazendo com a sua vida. Olha o que a droga pode fazer com a sua mente. Ela destrói seu cérebro. Então, isso é tolerância. Eu tenho que usar cada vez mais para chegar no que eu quero, na onda. Porque eu vou ter um efeito menor. Mais uma foto da Cracolândia aqui, ó. Uma doença chamada crack. Eles reconhecem, ó. Eles até escreveram. Que haja luz aqui, ó. Exatamente isso. Nosso papel é tirar ele das trevas. Ele quer luz. Jogado, um olhar fundo, ó. Sujo, algum alimento aqui no chão, não sei o que ele está guardando. Abstinência. Então, no momento que eu paro de usar uma substância, depois de 6 horas aproximadamente, 4 a 6 horas, eu já começo a ter sintomas de abstinência, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então, é o efeito físico que a droga dá no corpo, da falta dela. Bom, do nada entrou nesse tema aqui. Não é do nada. 50 a 70% das pessoas que são dependentes químicas têm ansiedade e depressão. E eu não poderia perder a oportunidade para falar com vocês sobre esse tema, porque é o tema que mais cresce no Brasil e no mundo. Ainda mais uma questão pandêmica. E que no consultório da psiquiatria, da saúde mental, são as doenças mais comuns. Certo? Então, dúvidas daqui. Ansiedade, lá, um cara lá roendo unha, com pensamento todo desordenado, meu Deus do céu. E a depressão seria a mulher, posição fetal, insegura, né? Olhar vazio de tristeza e um monstro em cima, que é a própria mente dela. O que é ansiedade? Ansiedade é uma doença? Não. Ansiedade faz parte da gente. Não é uma doença. Então, a definição, ó, estado emocional vivenciado pelo medo subjetivo, desagradável, dirigido ao futuro, levando até mesmo a um desconforto físico. A ansiedade, ela é análoga ao medo.
A ansiedade, então, é subjetivo perante um fato futuro. Quando você está em semana de prova, não é ruim? O coração acelera, certo? Mas passa a prova, fica de boa, né? Por quê? É o cérebro te preparando. Aí que tá. Se permanece por um longo período, você pode ter a doença, que a gente vai abordar. Então, já o medo é algo real. Um leão, um medo de altura, que eu sinto as mesmas coisas. Pum. Então, o que é a doença? É o transtorno de ansiedade generalizado. Isso sim é uma doença, que a gente vai falar também. E a depressão é uma doença? Depressão é uma doença. E a tristeza é uma doença? Muito bom. Não é? Se você perder o emprego, você vai ficar feliz? Triste. Se alguém falecer na tua casa, você vai ficar feliz? Triste. Ou seja, a tristeza, a alegria, a raiva, o rancor, o ciúme, isso faz parte do nosso afeto. Nós somos seres humanos. A única coisa que não sente nada é aquilo ali, ó, computador, beleza? A máquina não tem afeto. Então, é um reflexo de algo. Bom, porém a depressão é uma doença, onde nós temos sintomas principais no tempo. E eu vou falar para vocês esses sintomas, que é muito importante para vocês se identificarem. Hoje, como eu falei, eu refriso, vocês vão ser anjos na vida de outras pessoas. Vocês vão ser redentores de um conhecimento que quase ninguém tem. Vocês vão se reconhecer, vocês podem procurar ajuda, e o outro na sua casa, o seu amigo. O luto é uma doença? Não. O ser humano tem um período de luto. Quando alguém falece, um ente querido, nós vamos lembrar desse ente querido, certo? Hoje nós temos a teoria do pêndulo, não são mais as fases do luto, tá? Então, eu lembro do meu ente querido, fico triste, ansioso, saudade, porém eu sigo a minha vida, eu tenho meus planos, meus objetivos, minhas metas, meus relacionamentos, eu vou ficar nesse pêndulo por um ano. Em um ano, o pêndulo fica quietinho, e eu venci o luto. Caso esse pêndulo continue após um ano, é uma doença, luto patológico. Você deve procurar um psicólogo. Vamos entrar na depressão. Eu achei essa imagem muito legal, porque ela gera uma angústia, não gera? Essa imagem gera alegria? Se você falou que sim, procure um psicólogo. Bom, vou dar um exemplo para tentar mostrar para vocês o que é a depressão, para vocês sentirem, tá? Coloca na cabeça agora a pior doença que vocês já tiveram na vida, incapacitante, com dores, um cansaço, uma indisposição, falta de energia, ânimo. Vocês já tiveram uma doença assim? Algum estado gripal, até mesmo quem teve Covid? Quem teve, isso aí é 20% do que é uma depressão grave. Depressão, assim como outras doenças, das 10 doenças mais incapacitantes do mundo, 5 são de psiquiatria. Toque, transtorno do estresse pós-traumático, depressão, esquizofrenia e bipolaridade. Porém, a Organização Mundial da Saúde disse que em 2030 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Então, gente, agora muita seriedade aqui, para que você possa se reconhecer ou reconhecer outro na tua vida. Quem estiver passando por isso, pode procurar Neide, que eu vou dar um suporte também. 5 ou mais sintomas desses aqui, tendo que ter um período de 2 semanas, de metade do mês. Por isso que é diferente de tristeza. Eu posso ter uma tristeza pontual, mas se eu ficar constantemente
que é a questão. São dois sintomas principais para eu falar que a pessoa tem depressão, para que eu entre depois dos outros 7. Uma tristeza, um humor deprimido, um vazio, uma angústia que eu sinto metade do mês. E muitas das vezes não tem o porquê eu estar assim. Uma perda do prazer pelas coisas que eu gostava. Eu amava sair com meus amigos, eu amava ver filme, eu amava assistir Netflix, eu amava jogar videogame, até ver a namorada. Hoje eu não quero sair do quarto, eu perdi prazer em tudo. Aqui, olhando para frente agora, tem alguém que se encontra na situação? Levanta a mão. Alguém se encontra na situação que eu falei? Levanta a mão. Muito bom. Muito bom. Então, que seja algo que você possa chegar em casa, conversar com seus pais e você procurar auxílio. Porque existe tratamento e você vai ver que a vida é algo muito boa. A vida é bom, você consegue fazer o bem para o outro, um estado bom, você consegue voltar a ser você é. Então, esses são os sintomas principais. Tem perda e ganho de peso, porque eu vou compensar na comida, tá? Eu vou comer em excesso porque eu estou triste, eu estou ansioso, né? Porque eu quero ter algum prazer. Ou o contrário, eu perdi o apetite. Nem comer eu quero. Eu vou ter alteração do sono, tá? Então, como é que é a insônia da depressão? Você acorda várias vezes durante a noite. São vários despertares noturnos. Ou você vai dormir em excesso. Um sono além da conta. Agitação motora ou um retardo motor. Você se sente mais agitado ou mais lentificado. Fadiga ou perda de energia. Cara, eu estou em casa com um cansaço que eu não explico. Eu não fiz uma atividade correspondente a isso. Porque eu estou tão cansado. Também. E físico. Parece que você fez uma atividade física, você não fez nada. Mas está com um cansaço absurdo. Sentimento de inutilidade, de culpa. Eu não sirvo para nada, ninguém me ama. O que eu estou fazendo aqui? Redução da concentração, eu não consigo nem ler mais um texto direito, ouvir um vídeo. Eu desfoco. Fico indeciso também. Não consigo mais tomar decisão sozinho. Aí vai se agravando. Quanto mais sintomas você pontua, mais grave você está. Até que chega o pensamento suicida. Como é que começa? Eu queria sumir. Já deve ter ouvido alguém falar isso. Eu queria dormir e não acordar. Aí depois começa. Eu queria morrer. Se eu morresse ia ser melhor. Disso, camarada, eu quero morrer. Depois, será como eu poderia me matar? Pesquisa. Depois você já vai saber como e vai realizar. Se você conhece alguém que já está falando sobre isso, fala para essa pessoa procurar ajuda. 100% das pessoas que falam de morte estão doentes. Então todos esses sintomas eles geram sofrimentos e prejuízo social e profissional. Transtorno de ansiedade generalizada. Esse é muito comum. Eu tenho que ter o quê? Um período de 6 meses. Beleza? Olha lá, uma pessoa com a cabeça com a mão na cara ali, ó. Relógios, né? O tempo, a tensão. Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser isso, meu Deus? Então a ansiedade é uma preocupação excessiva com coisas do futuro, onde às vezes coisas pequenas ficam gigantes. Eu não consigo controlar essa aflição. Eu tenho dificuldade de controlar a preocupação. Isso me atrapalha muito, até mesmo numa prova. É desproporcional, não consigo nem desempenhar a minha atividade. Somado a 3 ou mais. Uma inquietação, uma sensação de nervo, a flor da pele, tu está mais explosivo, tudo te irrita. Fadiga também dá cansaço. É tanta alerta, é tanta preocupação, o cérebro está tão acelerado, que tu fica cansado.
dá branco de memória, redução da concentração, aqui o famoso branco de memória. Tu tá na prova lá, pum, meu Deus, faltando 5 minutos para acabar. Qual é a palavra? Irritabilidade. Vai escovar dente? Que escovar dente o quê? Tira a roupa de cima da cama. Que mãe chata. Tá mais irritado. Tensão muscular, aquela cefaleia tensional. Depois de um dia de muita atividade, você tá ansioso, aquela dor de cabeça, aquela dor nas costas. Perturbação do sono. Levanta a mão. Quem tenta dormir está cansado e a mente não desliga. Pode olhar para o lado. Tem mais gente, ó. Levanta a mão. Olha isso. É muita gente. É mais comum. Ou seja, um corpo exaurido, cansado, e eu não consigo desligar. Eu estou pensando como foi meu dia, como vai ser o dia seguinte. Pelo amor de Deus, cérebro, desligue. Ele não te responde. Então esse contexto todo, ele gera sofrimento. Por que eu falei isso então? Porque está muito relacionado ao uso de substância, 50% a 70%, porque eu vejo, quando eu estou nesse estado, a droga como uma válvula de escape. Eu estou muito mal. Então a droga, ela alivia meu sofrimento. Porém, você não está se ajudando. Você só está corroborando com a sua destruição. Sintomas de abstinência. Então, 4 a 6 horas após usar uma substância, você ficar sem ela, você começa a ter sintomas físicos: insônia, ansiedade, diarreia, desconforto gastrointestinal, perda do apetite, dor de cabeça, suor, palpitação, irritabilidade, náusea, vômito. Tem um paciente que acorda de madrugada para fumar, para beber, para usar droga, que não consegue desde a abstinência. Vamos lá. Perturbador do sistema nervoso central. Olha lá, uma mulher olhando ali, ó, ela está tendo as percepções alteradas aqui. Então, gente, vamos lá. Por que maconha? Podia ter falado de qualquer outra droga, não poderia. Por que maconha, então? Uma que é mais alta no Brasil, né? Absurdamente a diferença. Outra, rede social, novela, artistas romantizando uma substância que destrói a vida das pessoas. Ela entra igual um ladrão na tua casa, devagarzinho, te rouba e você nem vê. Então, não existe evidência médica na questão da psiquiatria. Não trata nenhuma doença da saúde mental a maconha. Fala que trata ansiedade, trata depressão, trata autismo. Negativo. Nenhuma evidência médica. Existem estudos paralelos. Nós temos que ver o quê? Nós temos que ver estudos maiores. Revisões sistemáticas que nós falamos na medicina, na saúde. É um conjunto de trabalhos excelentes que formam algo novo. Não existe, então, dados que informam isso. Então, tudo que for falado em relação a isso está errado. Nem mesmo o canabidiol, que foi o fármaco que veio da maconha. Bom, existem malefícios comprovados. Piora e gera doença psiquiátrica. Síndrome amotivacional da maconha. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Alguém que a vida se resume a levantar, fumar maconha e dormir. Não tem mais energia e vontade para nada. O seu cérebro está apagado. Descompensação química cerebral. Eu atendo professores universitários sendo notificados, quase sendo desligados de instituições por não estar conseguindo dar aula. Já atendi médico que errou procedimento que estava sob uso, se distraiu e errou. Eu já atendi advogados e juízes indo muito mal em processos por causa
de substâncias. Ou seja, ela acaba com sua questão social. Esses são os problemas. Além de desempenhar um quadro depressivo crônico que não responde com medicação. Porque a alteração da química é tão intensa que a maconha bloqueia o efeito do antidepressivo. Como é difícil. Como é grave. Quem tem o gene da esquizofrenia na família, aumenta em 300% a chance de ter esquizofrenia, se usar maconha. Eu tenho inúmeros pacientes que usaram maconha, ficaram psicóticos e não voltaram do surto. Ficaram esquizofrênicos. Independente, cada surto psicótico que você tenha, você tem destruição neurológica. Esse estudo é muito interessante. É uma rede de dados chamada UpToDate. É uma plataforma de saúde, tá? É uma das maiores do mundo, onde a todo momento tem uma atualização. Esse estudo saiu em meados de maio do ano passado, na Nova Zelândia, onde foi acompanhado 1.500 pessoas no período de 45 anos, para ver o que acontecia. Quem não usava nada, quem bebia, quem fumava e quem usava maconha. Quem bebia, quem não fazia nada, perdão, perdeu 0,5 do QI. Ué, estudo errado? Não. Com o envelhecimento você perde QI. Demência senil. Você deve ter uma vozinha que fica falando a mesma coisa em casa. Você acaba de falar com a vozinha, ela... Ah, o que você falou? Aí fala a mesma coisa. Com a idade você vai ficando assim, tá? Com o envelhecimento. Quem bebia perdeu 0,7. Quem fumava cigarro, 1,1. Ou seja, o cigarro também destrói. Quem fumava maconha, 5,5. É o emburrecimento crônico. Emburrecimento crônico. Por isso essas pessoas que eu falei, professores universitários, juízes, perdendo suas ações sociais. Esquecimento, aumento de doenças cardiovasculares, está relacionado também, tá? Bom, o canabidiol, que é uma dúvida, né? O canabidiol, ele é usado hoje com evidência médica para tratar crises epilépticas, né, epilépticos, que não melhoram com o tratamento. Tenho pacientes que já usaram todos os anticonvulsivantes existentes e mantiveram 15 convulsões por dia. Iniciei o canabidiol, foi a 0. Mudou a vida da pessoa. Então, para a causa correta, muda a vida. Além disso, em questões da pediatria, temos síndromes raras, que elas também são utilizadas. Que é essa síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa. E usamos muito também o canabidiol para dor crônica. É um paciente que tem um quadro de dor que não melhora com nenhum remédio que existe. Eu tinha um paciente que ele tinha depressão há 20 anos. Ele veio no meu consultório. A gente tratou a depressão dele. Só que ele mantinha dor. Ele tinha artrite reumatoide, espondilite anquilosante e doença de Crohn. 3 doenças. A gente iniciou o canabidiol, melhorou tudo, 100%. Nunca mais ele teve depressão, porque a dor deprimia ele. Ou seja, como esse remédio ajuda. Bom, tratamento. Primeira coisa, tem que ter o sim. O sim. Eu quero. Da mesma forma que quando eu falei droga, teve gente que riu aqui. Porque faz uso. Óbvio. Então, eu nunca trato alguém que não quer. Não tem como. Como eu já disse, é uma doença que não tem cura. Sem querer melhorar. Aí eu começo o tratamento com você. Quando você me der licença. Pessoas, lugares e hábitos. Adianta eu ter aquele amigo que me oferece droga? Aquele cara que te chama para fumar com ele? Aquele cara que quer te levar para o mesmo buraco que você se encontra?
porque ele não quer se destruir sozinho, essa pessoa não pode estar mais na tua vida. Porque você não quer se afundar, você quer ter um futuro. Ao ponto que você melhorando, depois ele vai olhar para você e vai ver, cara, ele saiu, eu não quero mais isso. E olha que eu já tive muito isso no consultório. Então, pessoas que te edificam, que te acrescentam, que te faz crescer, não que te destrói. Lugares. Se você sabe que tem um lugar ali que está lotado de drogadição, que tem uma grande chance de você vir usar, com pessoas que vão te estimular ou manipular a usar. É um lugar bom? Se ali é um inferno, você entra ali? Para quem falou a vida é feita de escolhas. Se você está escolhendo o caminho errado, você vai colher a consequência no futuro. Ou seja, por isso tem que ter o sim. Hábitos. Eu tenho que ter hábitos saudáveis. Atividade física. Dar atenção a quem me ama, minha família. Ter um propósito. Quem não tem um caminho, qualquer um serve. Olha essa frase. Será que eu estou perdido? Estou sem propósito? Eu vou encontrar na droga um caminho. Tem inúmeros outros. Certo? Uma questão de espiritualidade também, independente da tua fé. Independente da sua fé. Ter fé, a espiritualidade é algo que edifica o homem. Em qualquer doença. Mas a saúde mental tem um poder muito grande. E isso é provado com estudos. Revisões sistemáticas. Olha que interessante. Pegaram uma UTI cardiológica de doenças gravíssimas, pessoas em estado crítico. Chamaram pessoas para fazer oração. Ninguém conhecia ninguém, tudo aleatório, milhares de pessoas. Falaram para as pessoas assim, orem por esse número, esse número, esse número, esse número, esse número, esse número. Pessoas receberam orações, outras pessoas não receberam orações. No final de milhares, a estatística foi absurda. Quem recebeu orações melhorou mais rápido ou não morreu. A taxa de sucesso em quem recebeu oração foi maior. Independente de fé, nós somos energia. O que eu emano para o outro é bom. Então a espiritualidade é muito importante. Tem uma frase de Dostoiévski, ele fala assim, dentro do coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Vou entrar na terapia também, abordar as coisas que doem, que me machucam, que me levaram a usar droga. Pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão do meu trabalho, certo? Que me deprimiu, pode ser algum trauma de infância. Então tem que ir para a terapia. A medicação, ela trata uma doença, uma alteração da sua química do cérebro. Porém, o que trata o contexto todo é terapia. Porque eu vou na origem do problema. Se eu estou numa casa, onde a cozinha é aqui, a sala é aqui, o fogo começou na cozinha, se eu apagar só a sala, adianta? Óbvio que não. O remédio só trata aqui. Eu tenho que ir na origem, terapia. Uma abordagem de interação psicossocial, então integrar essa pessoa à sociedade. Fazer terapias de grupo, para essas pessoas terem vivências com outras pessoas que passam esse processo e ver, cara, o João está 20 anos sem fumar maconha, está 20 anos sem usar crack, eu quero isso para mim. Eu não quero ser a pessoa, eu não quero ser reconhecido na minha família, na minha casa, na minha vida, como o cara que me destruiu pelas drogas, mas sim pelo cara que me se libertou e está ajudando outras pessoas. Nos casos graves, nós utilizamos medicações, certo? Sempre investigando ansiedade e depressão. Olha que interessante. Prevalência de tratamento na vida por substância para o conjunto de pessoas que reportaram o uso de alguma substância. Álcool, olha isso, 0,6. Tabaco, 0,57. São as pessoas que mais procuram ajuda. Qual é a doença, qual é a droga mais alta no Brasil? Que é a que menos procura ajuda. E aí, gente? Mas a Holanda, ela liberou. Vocês já viram as notícias atuais? Eles estão revendo a liberação.
devido à questão social que está surgindo? Será que vai ter hospital para tratar todo mundo com depressão crônica e dependente químico? Acho que não. Quais são as repercussões sociais que isso pode gerar? Será que nós teremos médicos da saúde mental para tratar tanta gente com doença? Não. Aqui em relação à procura de ajuda, né, nós temos alguns tipos. Aqui, internação em comunidade e fazenda terapêutica é um dos maiores, e eu faço parte de uma, que é a Oficina de Jesus do Padre Quinha. Falando um pouquinho para vocês já estão até cansados, né? Já está acabando aqui. Padre Quinha foi um padre que dedicou a vida inteira dele, a maior parte do ministério dele, tirando pessoas de condição de rua, irmãos de rua, dependentes químicos, pessoas humildes, livrando eles disso. Hoje, mesmo com o falecimento dele, isso acontece. Eu, desde criança, eu acompanhava meus pais, eles ajudavam na obra, e eu falava, um dia eu vou ser médico do Padre Quinha. E chegou esse momento. Então hoje, um dos propósitos da minha vida é seguir esse projeto, para que mais pessoas tenham acesso, para essas pessoas que querem se livrar dessas drogas. Então, é tão um projeto legal, se vocês quiserem conhecer um dia a Oficina de Jesus, a gente pode até marcar. Pode também, então, se internar, né? Consultório, CAPS, consultório particular. Aqui, então, foi a bibliografia que eu usei, o Up to Date, um livro de psiquiatria, o LENAD, de todos os anos, e o IPQ da USP. Isso aqui é o meu Instagram. Eu tenho postado diariamente conteúdo. Semana passada foi sobre ansiedade. E está sendo algo muito legal, porque pessoas que não reconhecem que são adoecidas, elas veem que precisam de auxílio e procuram ajuda e têm qualidade de vida, não tanto para ela quanto para os seus familiares. Dr. José Carlos Baldelin, que tal? Gente, é isso. Isso aqui é minha esposa, Camila. Ela está aqui. Amor da minha vida. Meu braço direito. A gente casou tem 4 meses, hein? Esse aqui é o nosso filho, ó, Quincas, olha lá. Ele participou da nossa foto, ó. Casamento. Eu espero que essa conversa aqui tenha ajudado vocês de alguma forma. E a palavra final é a seguinte: com o conhecimento que foi passado para vocês aqui, quando vocês saírem daquela porta, vocês não são mais as mesmas pessoas, porque vocês são redentores de um conhecimento que muita gente não tem. Então vocês podem ser anjos na vida de outra pessoa. Muito obrigado pela atenção.